Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Isadora Barreto. Hoje nós teremos aula de Geografia, né? Caderno 3 aqui iniciando a turma do 7º ano. Me acompanhem, por favor, pegue seu caderno, pegue seu livro, né, de Geografia, abra lá seu livro e esteja com ele para anotar algumas observações, aquilo que te chamar mais atenção, aquilo que ficou alguma dúvida, certo? Vamos continuar então, vamos falar sobre geografia, vamos falar sobre aquilo que o caderno 3 nos reserva. Pessoal, de imediato trouxe essa imagem aí para vocês, que inclusive está no livro, tá? Isso aí é uma mina a céu aberto, ok? A mina nada mais é do que o local onde é retirado o quê? Minério, certo? E aí nós temos aí uma foto, essa mina ela fica localizada em Minas Gerais, certo? Olha quanto isso é grande, pessoal. Olha o tamanho desse buraco. Olha a estrutura, como é que os caras fizeram isso para descer, subir, levar minério, cavar cada vez mais. E olha o quanto isso é gigantesco, tá? Meu pai, ele teve a oportunidade de visitar a extração de minério no Pará. E ele relatou, inclusive trouxe fotos das quais eu pude, né, as quais eu pude observar. Pessoal, gigantesco, tá? Essa extração aí. Claro, se vocês tiverem mais curiosidade, vocês podem depois pesquisar aí, minas a céu aberto no Brasil. Minas, né, a céu aberto no Brasil, que tratam aí da questão da extração de minério. Hoje, então, de imediato, vocês já podem observar que este módulo, né, o primeiro módulo aí do livro de Geografia do 3º ano, ele já é para tratar do quê? Tratar de minério, tá? E o que são os minérios, pessoal? O minério, ele é nada mais do que um mineral ou uma rocha que são explorados comercialmente, tá? O minério é isso. Mas existe o mineral e existe a rocha, tem essa variação. O minério, então, é um mineral ou uma rocha que pode ser comercializado, mas a rocha é uma determinada forma e o mineral é outra. Vamos falar sobre isso, certo? Mas nós temos aí o quê? Nós temos que entender que a mineralogia é o estudo, né, do ramo da geologia, que faz o quê? O estudo dos minerais, né? E aí a gente entende que rocha, mineral é tudo a mesma coisa. Às vezes a gente faz essa associação como se fossem sinônimos, mas na verdade eles não são sinônimos, tá? Então existe aí uma diferenciação. O minério vocês já sabem o que é, mas o que é o mineral e a rocha de fato? O mineral é um composto químico, natural e inorgânico, ou seja, aquilo que não é orgânico, tá? Com composição e estrutura determinadas. São conhecidos mais de 4.000 minerais, a maioria pouco presente na natureza, sendo por isso classificados como raros, como por exemplo o diamante, né? Seu estudo ele é feito pela mineralogia. Este aí é o conceito de mineral. Mas qual é o conceito de rocha? Quase sempre é uma mistura de diversos minerais e outros materiais. Muito raramente são encontradas rochas compostas de um único mineral. Seu estudo é feito pela petrologia ou petrografia. Pessoal, a rocha é um resultado aí de quê? De associação, da mistura de diversos minerais. Tá? O mineral, ele é aquele composto químico. Por exemplo, o ferro, certo? Vocês vão observar no próximo slide aí a fabricação do ferro, como a gente vê aí na nossa casa, como a gente vê, por exemplo, numa loja, né? Pelo menos o processo de fabricação realmente no ferro, né? Porque o que a gente tem antes, quando vai ali para a extração de minério nessas mineradoras, o que a gente observa? A extração do minério bruto, o ferro bruto. Então, ele tem que passar por um processo, tá? Um processo industrial para se transformar nesse tipo de ferro que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, que podemos utilizar para fabricação de móveis, enfim. E entendam, pessoal, o ferro é um mineral, tá? Ou minério aí mais comum do planeta Terra. É aquele que é mais fácil de encontrar. Porém, existem jazidas
que a gente tem que observar se ela, né, existem regiões onde tem um minério lá de ferro, se tem uma pureza muito boa, um teor metálico muito bom ou não, porque só isso vai decidir se é aí uma boa investir naquela extração, naquele local, certo? E vou comentar com vocês mais sobre isso, tá? Então, minério é uma rocha ou um mineral que são explorados comercialmente. Então, a gente utiliza, por exemplo, a palavra minério de forma geral para associar, podendo ser um mineral ou uma pedra, certo? E olha aí o processo que eu acabei de comentar para vocês. Aí vocês podem ver na imagem de cima uma siderurgia, né? Ou seja, uma fábrica, né, que pega o minério de ferro bruto, que é aquele extraído através lá no caso aqui das minas ao céu aberto, como por exemplo esta, e esse minério de ferro bruto ele é transformado dentro de um processo industrial em metal ferro, certo? No próprio metal de ferro que a gente conhece no nosso dia a dia. E aí ele é maleável, né, pessoal? Se faz mesa, se faz cadeira, se faz aí estantes de ferro, faz diversas coisas. Quantas coisas existem na nossa casa que tem compostos, né, que são compostos pelo ferro, ou que são feitos exclusivamente pelo ferro. Por quê? Porque ele é um minério não raro, tá? Não é raro, é comum de encontrar, e por ser comum de encontrar, pessoal, adivinha, é caro ou é barato? Hã? É barato ou é caro? O que vocês acham? Quem falou que é barato acertou. É, claro, se tem abundância, aí não tem tanta valorização. Agora, quando a coisa é rara, aí a gente entende, poxa, é raro, então é caro, tá? Porque não é fácil de encontrar, não é fácil de você observar na natureza, não é fácil de conseguir extrair. Então, aquilo que é raro, logicamente, vai trazer essa ideia de ser mais caro, tá? Caro para produzir, para mexer, para extrair, enfim. Nós temos aí um forno, né? Fabricando, então, transformando esse minério de ferro bruto em um metal de ferro, como nós comumente vemos aí no nosso dia a dia, tá? Embora a tecnologia moderna permita a exploração mineral em locais inóspitos, isso significa, pessoal, em locais onde não se há pessoas morando, onde não há habitação do ser humano, embora a tecnologia ela nos permita a exploração mineral nesses locais que são assim dificílimos, inclusive de acesso, nós não podemos nos esquecer de que os recursos minerais não são renováveis e, portanto, um dia se extinguirão. Isso significa que mesmo com o avanço tecnológico, nós não somos capazes de produzi-los industrialmente. Até o presente momento, a gente não consegue fabricar ferro sem ter aí, por exemplo, o ferro como minério, né? Se não tiver essa matéria-prima, certo? E a gente tem que entender que os recursos minerais não se renovam, não são renováveis. Então, uma hora vai acabar. Uma hora o ouro, né, vai acabar. Claro que deve existir aí, provavelmente nesse planeta gigantesco que nós temos, algum local que ainda não foi explorado. Mas entendam o seguinte, né? Por exemplo, o petróleo. O petróleo também é inclusive é base não só para combustível, mas também para fabricação de diversas coisas, como o plástico. O petróleo também não é renovável. Ou seja, aquilo que a natureza ela criou, né? Com um processo gigantesco de ano após anos, né? Que se transformaram e que permitiram que a existência de acordo com reações químicas, de acordo com a temperatura do ambiente, de acordo com as condições do clima, vários anos, milhares de anos se formando, e nós encontramos o quê? Nós encontramos pedras preciosas, nós encontramos minérios, né, que podem ser considerados tanto a pedra como o mineral, e isso não é renovável, porque foi um processo natural, certo? Que a gente encontrou. Nós não conseguimos produzir ainda isso, certo? Como o próprio texto que eu acabei de ler para vocês
afirma, traz essa identidade de quê? De que nós precisamos, ao mesmo tempo, extrair, porque nós necessitamos, né, da nossa sociedade, nós também temos que ter a noção de que o planeta Terra ele não está simplesmente para nos servir, certo? Então há a necessidade que a gente tenha o cuidado de protegê-lo, cuidado de preservá-lo, certo? Que fique bem claro isso. Nós somos seres, né? Por isso que eu falei identidade. Nós somos seres também naturais, certo? Então, se o meio ambiente ele sofre, consequentemente o ser humano ele vai sofrer também, porque nós estamos inseridos nesse planeta, certo? Pessoal, o teor metálico e o valor do metal são duas coisas que são observadas quando vão fazer uma extração, né, de determinado minério. O teor metálico é a quantidade de metal que o minério possui, né? Observado o seguinte, poxa, quanto de porcento tem de teor metálico aqui nessa rocha, né? Quanto por cento tem aqui nessa área? Faz uma pesquisa, um estudo e a identificação, 30%. Poxa, vale a pena investir na extração desse minério aqui, porque a gente vai gastar isso, isso e isso, né? Então, o valor dele é muito barato, se for o ferro, por exemplo, porque o ferro ele realmente no mercado é muito barato, porque ele é fácil de encontrar. E vale a pena? Então, o primeiro ponto é teor metálico. O segundo ponto aí, valor do metal. Se o metal de uma jazida tem elevado valor no mercado, o teor metálico baixo não é um obstáculo para a sua extração. Ou seja, se é raro, tá? O metal que estão encontrando, por exemplo, se é ouro, mas o teor lá é muito pouco. Mas é ouro, é raro, é algo que tem um valor alto. Então, tudo bem. O teor metálico dele ali não é algum obstáculo para a sua extração. É necessário extraí-lo por quê? Porque é raro. Aquilo que é raro é atrativo. Aquilo que tem alto valor no mercado é atrativo, tá certo? E a exploração ela pode se dar tanto no céu aberto como em profundidade, tá? No céu aberto, como eu mostrei para vocês no início da aula, é bem mais fácil, é bem mais simples, é bem mais barato esse tipo de extração, não tem tanta complexidade, né? Você usa ali alguns explosivos, usa algumas máquinas para escavar, você tem um acesso maior e também tem algo em profundidade que é muito mais complicado, porque você está falando de subterrâneo, certo? Pessoal, você está falando de locais onde você vai precisar criar toda uma estrutura complexa para poder ter acesso a determinadas jazidas, a determinados pontos onde tem aquele minério que você quer extrair, né? Que a indústria, na verdade, quer extrair, certo? Eu espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida, me envie um e-mail, tá? Você já tem o meu e-mail e também a gente vai dar continuidade nas próximas aulas acerca desse assunto. Até mais, guerreiros!